A história de Davi não é apenas sobre um rei bíblico. É um espelho da vida humana, com suas lutas, conquistas e falhas. Seu nome atravessa os séculos não apenas por seus feitos grandiosos, mas porque sua trajetória ensina lições valiosas sobre fé, liderança, caráter e resiliência. Davi é um dos personagens mais fascinantes da história, pois sua jornada reflete a complexidade da natureza humana. De pastor de ovelhas a rei de Israel, sua vida foi marcada por desafios e triunfos, que moldaram seu caráter e fortaleceram sua fé. Cada capítulo de sua história nos convida a aprender com suas escolhas, reconhecer nossas próprias batalhas e crescer espiritualmente. Neste vídeo, exploramos a trajetória de Davi sob a ótica dos ensinamentos que sua vida nos proporciona. Como ele enfrentou a rejeição e o desprezo, como lidou com o sucesso e o fracasso, como se manteve fiel a Deus mesmo quando errou. Em cada capítulo, extrairemos lições que podem ser aplicadas em nosso dia a dia, para que possamos crescer em caráter e fé. Que esta jornada pela vida de Davi nos inspire a confiar mais em Deus, enfrentar nossos gigantes com coragem e, acima de tudo, desenvolver um coração segundo o dele. Agora, embarquemos nessa jornada e conheçamos a história de Davi, um homem cuja vida continua a ensinar e transformar. Capítulo 1. O chamado de um pastor nos campos de Belém. Entre colinas verdejantes e pastagens tranquilas, um jovem cuidava fielmente das ovelhas de seu pai. Seu nome era Davi. O mais novo dos filhos de Jessé, ele era considerado pequeno e sem importância para os padrões da época. Enquanto seus irmãos mais velhos eram guerreiros fortes e experientes, Davi passava os dias pastoreando os rebanhos, muitas vezes sozinho, mas nunca sem propósito. Desde cedo, Davi demonstrava um coração voltado para Deus. Enquanto guiava suas ovelhas pelos campos, ele tocava a harpa e compunha cânticos que expressavam sua fé e confiança no Senhor. Em meio à simplicidade de sua rotina, ele aprendeu lições valiosas sobre liderança, proteção e obediência. Seu compromisso em cuidar das ovelhas não era apenas uma tarefa rotineira. Era uma preparação divina para algo muito maior. Coragem de um pastor, mesmo jovem, Davi enfrentava perigos reais. Animais selvagens como leões e ursos ameaçavam o rebanho, mas ele não fugia diante da ameaça. Em vez disso, armado com um cajado e uma funda, ele protegia suas ovelhas com coragem e determinação. Essa bravura e fidelidade no pouco seriam fundamentais para seu futuro. Em uma dessas ocasiões, Davi relembrou mais tarde: quando um leão ou um urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, atacava-o e livrava a ovelha da sua boca. 1 Samuel 17, 34 e 35. Ele não sabia, mas Deus estava moldando nele o coração de um rei. A escolha de Deus, enquanto Davi seguia sua vida simples, algo extraordinário acontecia. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e enviou o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir um novo rei. Quando Samuel chegou, viu os filhos mais velhos de Jessé e pensou que certamente um deles seria o escolhido. No entanto, Deus disse algo que se tornaria uma verdade fundamental. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Depois que todos os irmãos de Davi passaram diante de Samuel sem serem escolhidos, o profeta perguntou se havia mais algum filho. Foi então que chamaram Davi, que estava nos campos. Quando ele chegou, Deus confirmou a Samuel que aquele jovem pastor seria o próximo rei de Israel. Naquele momento, Samuel derramou azeite sobre a cabeça de Davi, ungindo-o diante de seus irmãos. O Espírito do Senhor se apoderou dele, marcando o início de uma jornada extraordinária. Capítulo 2. O desafio contra Golias. Após ser ungido rei, Davi continuou sua vida como pastor, sem mudanças imediatas. No entanto, um grande evento estava prestes a colocá-lo no centro da história de Israel. Os filisteus, inimigos do povo de Deus, haviam reunido seu exército para lutar contra Israel. Entre eles estava um guerreiro gigantesco chamado Golias. Ele tinha quase 3 metros de altura e vestia uma armadura imponente. Durante dias, ele desafiou os israelitas,
zombando de suas forças e de seu Deus. Nenhum guerreiro israelita teve coragem de enfrentá-lo. Ousadia e fé. Davi chegou ao campo de batalha enviado por seu pai para levar mantimentos a seus irmãos. Ao ouvir as afrontas de Golias, ficou indignado. Para ele não era uma questão de força, mas de fé. Como aquele filisteu ousava desafiar o exército do Deus vivo? Mesmo diante da descrença de seus irmãos e dos soldados israelitas, Davi se ofereceu para enfrentar Golias. O rei Saul duvidou, mas Davi lhe contou sobre suas experiências lutando contra leões e ursos, enquanto cuidava do rebanho. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. 1 Samuel 17:37. A batalha decisiva sem armadura, e munido apenas de sua funda e 5 pedras lisas, Davi foi ao encontro do gigante. Golias zombou do jovem pastor, mas Davi declarou confiantemente: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. Com precisão, Davi lançou uma pedra que acertou a testa de Golias. O gigante caiu de imediato. Sem hesitar, Davi correu, pegou a espada do próprio Golias e completou a vitória. O exército filisteu fugiu e Israel celebrou. O triunfo inesperado. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um feito militar. Foi um testemunho do poder da fé. Ele não venceu por sua força, mas porque confiava plenamente em Deus. Capítulo 3. A fuga e a vida como foragido. Apesar da vitória sobre Golias, a vida de Davi não se tornou fácil. Pelo contrário, sua fama cresceu, e junto com ela, a inveja do rei Saul. O povo cantava: "Saul feriu seus milhares, mas Davi, suas dezenas de milhares." 1 Samuel 18:7. Isso enfureceu Saul, que passou a enxergar Davi como uma ameaça ao seu trono. O começo da perseguição, os ciúmes de Saul se transformou em ódio, e ele tentou matar Davi em várias ocasiões. Davi foi forçado a fugir, deixando para trás sua casa, seus amigos e tudo o que conhecia. Durante anos, viveu como foragido, refugiando-se em cavernas e terras estrangeiras. Mesmo perseguido injustamente, Davi recusou-se a revidar contra Saul. Ele teve oportunidades para matá-lo, mas escolheu confiar no tempo de Deus. "Não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor." 1 Samuel 24:6, disse ele, demonstrando um caráter moldado pela submissão e esperança. O compromisso com a justiça mesmo em meio à adversidade, Davi permaneceu fiel a Deus e à sua missão. Durante esse período, reuniu um grupo de seguidores, tornando-se líder de um exército de homens que também estavam marginalizados. Seu tempo como foragido fortaleceu sua confiança em Deus e ensinou-lhe sobre liderança e justiça. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um feito militar, foi um testemunho do poder da fé. Ele não venceu por sua força, mas porque confiava plenamente em Deus. Capítulo 4. O rei perseguido se torna rei. Com o tempo, a perseguição chegou ao fim. Saul morreu em batalha contra os filisteus, e Davi foi finalmente reconhecido como rei de Judá, e mais tarde, de todo Israel. O governo de Davi não apenas conquistou o trono, mas também consolidou o reino, trazendo unidade e liderando o povo com sabedoria. Ele capturou Jerusalém e a fez sua capital, trazendo para lá a Arca da Aliança, estabelecendo-a como centro espiritual da nação. Seu governo foi marcado por justiça e conquistas militares, expandindo o território de Israel e trazendo prosperidade ao povo. No entanto, mesmo como rei, Davi ainda enfrentaria desafios pessoais e espirituais. Capítulo 5. O pecado de Davi e seu arrependimento. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi não estava isento de falhas. O episódio mais marcante de sua fraqueza foi seu pecado com Batseba. O erro de um rei. Davi viu Batseba, e mesmo sabendo que era casada, desejou-a. Ele cometeu adultério, e para encobrir seu pecado, tramou a morte de Urias, marido de Batseba. Deus, porém, enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Ao ouvir a repreensão,
Davi reconheceu seu erro e se arrependeu profundamente. O arrependimento e a misericórdia de Deus em Salmo 51. Davi expressa seu arrependimento. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Deus perdoou Davi, mas as consequências de seu pecado afetaram sua família e reinado. Esse episódio nos ensina sobre a seriedade do pecado, mas também sobre a graça e o perdão divino. Capítulo 6. O legado de um rei. Davi encerrou sua jornada terrena como um homem transformado pelas experiências que viveu. De pastor a rei, de guerreiro a líder, ele enfrentou desafios que testaram sua fé, seu caráter e sua resiliência. Apesar de seus erros e quedas, Davi sempre retornou ao caminho de Deus com arrependimento sincero e um coração voltado ao Senhor. Seu legado vai além das conquistas militares ou do trono de Israel. Ele nos deixou os salmos, cânticos de louvor, clamor e reflexão que até hoje inspiram gerações. Sua história nos ensina que Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas aquelas que estão dispostas a aprender, crescer e confiar nele. Davi foi um rei que unificou Israel, estabeleceu Jerusalém como a cidade santa e preparou o caminho para que seu filho, Salomão, construísse o templo do Senhor. Mais do que isso, foi através de sua linhagem que veio o Messias, Jesus Cristo, cumprindo a promessa de que sua descendência seria eterna. Mesmo com falhas, Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Seu exemplo nos ensina que, não importa o quanto erramos, sempre podemos encontrar redenção e restauração se nos voltarmos sinceramente ao Senhor. A história de Davi não é apenas uma narrativa bíblica, é um testemunho vivo da graça divina. Seu legado permanece vivo, ecoando através das Escrituras e na vida daqueles que buscam seguir os caminhos de Deus com um coração sincero e disposto. Conclusão. A história de Davi é um reflexo da jornada humana. Ele experimentou triunfos e derrotas, momentos de coragem e de fraqueza, mas nunca deixou de buscar a Deus. Sua vida nos ensina sobre fé, perseverança, arrependimento e esperança. Que possamos aprender com Davi a confiar no Senhor, enfrentar nossos desafios com coragem e, acima de tudo, desenvolver um coração segundo o de Deus. Se você gostou deste vídeo e aprendeu algo valioso, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para mais conteúdos inspiradores. Compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas possam ser edificadas com essa mensagem.